Boa noite. Boa noite, pessoal. Agora eu acho que deu certo. Boa noite, boa noite, boa noite. Agora foi. Desculpa, gente. Eu não sei o que aconteceu com a internet. Boa noite, Cris. Boa noite, Rosana. Boa noite, Ivan. Boa noite, Dri. Boa noite, Tiago. Boa noite, Alcívia. Desculpa, viu, gente, pela falha aí. Quando a gente vai falar sobre esse assunto, é impressionante o quanto de coisa que conspira para às vezes dar errado. Mas a gente tem a insistência, né, e a perseverança aqui para saber que precisamos cumprir essa missão, né? Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que já fazem parte da família do Barquinho. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço, viu? Tô magro hoje? É o cabelo. Cortei o cabelinho. Acho que cortou muito. Mas não tô magro não, eu tô precisando emagrecer. Boa noite, gente. Que alegria. Que alegria poder contar com vocês aqui hoje, viu? Sejam todos bem-vindos, como eu disse, quem tá chegando hoje pela primeira vez, receba o nosso carinho, sintam-se em casa, em família, né? E é isso aí, Denise. O importante é que deu certo. Isso que importa, né? E estamos aqui unidos outra vez, né? Conectados aqui para a gente falar sobre um tema desafiador, muito necessário, né? Hoje nós vamos falar sobre fica, né? Se referindo aí ao Setembro Amarelo, né, ao mês de valorização à vida e prevenção ao suicídio, né? Com certeza vou dedicar essa live a Lauana, né, e outros entes queridos que às vezes também pereceram, né, pela porta do suicídio. E a última coisa que a gente está aqui para fazer hoje é para julgar, né? Eu acho que a forma da gente tratar esse assunto é, antes de mais nada, uma homenagem, né, para se prestar a todos aqueles que experienciaram, que enfrentaram esse tipo de provação, né? E para que a gente não venha a reincidir nesses erros, né? E também consiga fazer com que aqueles que nos cercam escolham outras portas, né? Mas vamos lá, que a gente já perdeu uns tempinhos aí por conta da conexão. Então nós vamos começar aqui com as nossas preces, com as nossas orações, para a gente poder já preparar o nosso ser para a noite de hoje. Então, nesse instante, eu te convido a fechar os olhos e, fechando teus olhos, eu te convido a se conectar com a sua alma, com o seu eu interior, com a tua parte espiritual, diante desse assunto tão delicado que a gente vai tratar hoje, mas tão necessário, que a nossa alma, o nosso coração possa absorver todos os ensinamentos, que Jesus possa uma vez mais conduzir o nosso barquinho com a sabedoria de quem já velejou por esses mares muito antes de nós, sabe as nossas aflições, as nossas angústias, não nos julga, nos acolhe, e que hoje possa ser mais uma noite especial. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar mais ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós algo de uma criança. Enquanto houver sol,
enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo a dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. É isso aí. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todo mundo que está chegando. E hoje a gente busca trazer um pouquinho de sol, trazer um pouquinho de luz, de reflexão, né, nesse tema tão importante que a gente juntos aqui vai ter a coragem de falar, né, meus irmãos? Porque parece que a gente foge desse assunto, né? E é tão necessário, né? Eu falo que aqui é o lugar da gente falar de tudo, porque aqui é a forma da gente aprender do jeito certo, a gente refletir do jeito certo, né? E hoje nós vamos falar, né, sobre fica, fazendo uma apologia aí ao Setembro Amarelo, né, a valorização da vida e ao mês de prevenção ao suicídio, né? Talvez você está caindo aqui de paraquedas ou está conhecendo o barquinho agora. Então, de antemão, eu já quero te falar, né? O barquinho, que a gente chama carinhosamente aqui o nosso espaço todas as terças, é um local de encontro, né? A gente tem como pano de fundo, sim, um aspecto religioso, né? Eu sou espírita, mas as pessoas de todas as religiões são muito bem-vindas aqui, independente da crença, né? E também tem pessoas aqui que estão aqui pelo viés mais filosófico, né? E a gente espera que possa somar pelo menos um pouquinho a todo mundo que está aqui conosco nessa noite de hoje, né? Bom, talvez você que está aí do outro lado comece falando assim: Eduardo, eu já ouvi falar que a gente não deve ficar falando sobre suicídio, né? Porque todas as vezes que a mídia faz publicação sobre esse tema, tem um aumento no número de incidência e tal. Isso é real? Né? E hoje a gente vai aprender de uma vez por todas de onde que veio essa lenda, né? Esse tabu, né? Esse tabu de não se falar sobre suicídio, ele veio em 1774, né? Acontece que neste ano teve a publicação de um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? E esse livro, ele foi um romance, né, alemão, de um escritor alemão. E na época ele fez muito sucesso. Ele contava a história banal, né, de um rapaz que não foi correspondido numa relação amorosa, e aí diante dessa não correspondência, ele no final do livro acaba tirando a própria vida, né? Só que esse livro fez muito sucesso na época, né, na Europa, em 1773, 4. E aí, de tanto sucesso que ele fez, ele foi vendido aos milhares e acabou desencadeando um surto de suicídios, né? Por conta da história do personagem. E a partir de então, o livro foi proibido. E não só o livro. A partir de então se definiu que não se falaria mais sobre suicídio na mídia, né? Porque as pessoas acreditavam que falar
desencadeava uma série de novos casos, né? E aí criou-se até uma denominação para isso, que é o efeito Werther, né? Efeito Werther fazendo uma remissão ao personagem, né? Então, a gente está aqui para começar desconstruindo isso, né? O suicídio por imitação, que a gente chama nesses casos, ele só acontece, né, quando a pessoa vê uma publicação ou quando a pessoa lê um livro, quando a pessoa já está num estado de vulnerabilidade, né? E também depende muito de como a pessoa traz esse assunto, como é retratado na mídia esse assunto, né? Por exemplo, se é muito romantizado. Eu não sei se vocês se lembram, por exemplo, do caso do ator Robin Williams, né? Robin Williams foi um ícone de Hollywood, né? Fez filmes maravilhosos, inclusive um filme que falava sobre suicídio, né? Salvo engano, Amor Além da Vida, lindíssimo. Fez Pat Adams, dentre tantos outros, e ele suicidou, né? E na época, ao invés da mídia divulgar os motivos reais, ela divulgou que ele sofria questões emocionais, que ele não tinha muita pressão de Hollywood, que eram demandas demais da vida, né? E aí a pessoa via aquilo e falava assim, não, mas eu também estou sofrendo questões demais da vida, pressões demais, me sinto pressionado no trabalho, eu me sinto pressionado pela vida, eu também vou tirar a vida. Isso aconteceu em massa. Eu sei que na época teve um aumento de 15% do número de suicídio nos Estados Unidos. Só que na verdade, quando a gente vai estudar a respeito do Robin Williams e compreender que tempos depois foi falado, ele acabou tirando a vida por conta de um problema sério com drogas, né? Então, quando a gente trouxer esse assunto, a gente tem que trazer de forma responsável. Eu não posso simplesmente jogar só um lance e fulano de tal suicidou. Eu preciso contextualizar a história. Porque senão a gente cria um personagem, um herói, que às vezes aquilo acaba sendo transformado numa idolatria e numa saída para quem está fragilizado, né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso, né? O suicídio ele não tem nada de ato heróico, né? O suicídio ele é um ato de profundo desespero, é um ato de profunda dor, né? Que existe toda uma história por detrás daquilo. Só que falar sobre o suicídio, ao contrário do que muita gente pensa, faz com que, de forma responsável, faz com que muita gente deixe de cometer esse ato. Porque ninguém fala de forma responsável. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aqui hoje, estamos em 430 e com certeza mais pessoas vão assistir, algumas dessas pessoas estão pensando seriamente nisso. E às vezes a abordagem que a gente traz hoje, eu espero do fundo do coração, convença várias delas a desistir dessa ideia, né? Vocês sabiam? Eu vou trazer alguns dados gerais que eu acho que é importante a gente saber. Vocês sabiam que 90% dos suicídios são evitáveis? Poderiam ter sido evitados. Porque na grande maioria das vezes, o suicídio ele acontece por um impulso momentâneo. A pessoa ela tem um surto e aqueles 5 ou 10 minutos de loucura, ela faz a besteira, né? Mas se ela sabe controlar esses 5, 10 minutos também de loucura ali, de perturbação, ela vence essa ideia. Por isso, que eu acho que uma das coisas mais importantes, né? Se ninguém sabe, ou pelo menos se você não sabia, a partir de hoje você vai decorar, é tão importante o trabalho do CVV, né? Que é o 188, né? Que é um centro de acolhimento, de valorização da vida, onde sempre tem alguém lá do outro lado da linha disposto a ouvir. Por quê? Porque é aqueles 10, 15 minutos que eu estou desesperado, que eu ligo para alguém, desabafo, aquilo passa e a ideia passa junto, né? Então, muito importante isso. Divulgação do número do CVV, 188, tá? Bom, mais algumas informações importantes sobre o suicídio antes da gente entrar propriamente no assunto de hoje, né? Do fica. Por que ficar? Quais motivos eu tenho para ficar? A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela estima hoje que 96%, olha esse número, 96% dos casos de suicídio, eles têm alguma relação com alguma doença psiquiátrica ou com algum transtorno psiquiátrico, né?
E as doenças psiquiátricas, elas são muito mais comuns do que a gente imagina. Se eu falasse para você, isso é dados, tá? Da Associação Brasileira de Psiquiatria, que cerca de 30 a 35% das pessoas vão passar por algum momento da vida onde vão desenvolver ou apresentar um episódio de alguma doença psiquiátrica, você acreditaria? A gente está aqui em 450 pessoas praticamente, né? Então, sei lá, 30% disso daria aí uns 130 pessoas. Em algum momento da vida vai experienciar algum tipo de doença psiquiátrica, algum tipo de enfermidade. E no caso do suicídio, as mais perigosas são, especialmente, uma mais famosa, que é a depressão, né? E a bipolaridade, né? E se eu falar para vocês um outro dado, estou trazendo esses dados, gente, para vocês entenderem que esse assunto é do interesse de todos. Mesmo você que fala assim, Eduardo, eu nunca pensei nisso, tá longe, eu amo a minha vida, mas às vezes em algum momento da vida, uma fragilidade ou alguém do teu lado pode passar e você sabe como ajudar. E você compreende a seriedade do assunto. Eu falei para vocês que a grande maioria das pessoas estão passando por um problema psiquiátrico e que a principal transtorno envolvendo o suicídio é a depressão. E eu quero trazer um outro dado para você. Hoje, estima-se que 18% até 20%, esse dado mais atualizado, da população do mundo vai apresentar pelo menos um episódio de depressão na vida. É muita gente, meus irmãos. É a mesma coisa que você pegasse de cada 10 pessoas, 2, em algum momento da vida, vai passar por um episódio de depressão, né? Então, será que o suicídio não está muitas vezes essa ideação mais perto que a gente imagina? Será que a gente não tem que falar sobre? É a mesma questão, né, com a bipolaridade. A bipolaridade, por exemplo, 36% dos casos de suicídio são de pessoas que tinham bipolaridade. Mas a maioria das vezes não é diagnosticado. Por quê? Porque demora muito tempo para diagnosticar a bipolaridade. Sabe, você vai identificar, eu tenho certeza, na sua cabeça, em alguém que você conhece, que passou pelo seguinte caso. Nossa, Eduardo, a pessoa ela era tão feliz. Você acredita que fazia um mês atrás ela foi na festa da empresa? Foi a pessoa que mais brincou, mais dançou, fez piada com todo mundo. Um mês depois se suicidou. Como isso? Como é que isso aconteceu? Pois é, há uma grande chance de ser bipolaridade, né? Por quê? A bipolaridade ela tem 2 estágios bem delimitados. Tem a euforia, né? A gente fala hipomania, que é quando a pessoa fica eufórica, nossa, ela tá mais animada do mundo, tal. E tem a oscilação para baixo, que é a depressão mesmo, que é aquela fundo do poço que culmina no suicídio. Então, isso é muito sério, meus irmãos. É muito sério. A gente tem que estar atento a isso. A gente tem que estar atento ao comportamento das pessoas que nos cercam, né? Porque, como eu disse, o diagnóstico, por exemplo, de bipolaridade, às vezes demora 10 anos para fazer um diagnóstico. E às vezes não dá tempo. Entende? Então, hoje nós vamos ver isso mais para frente, mas talvez um dos principais fatores de proteção é vínculo. É estar conectado com as pessoas que te cercam. É conhecer o comportamento das pessoas que te cercam. Sabe, da pessoa que senta do seu lado e fala assim, gente, essa pessoa tem alguma coisa diferente na loja. Os filhos, parece que meu filho está diferente. Esse comportamento não é dele, essa euforia, ou isso, ou aquilo. E o nosso mundo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso na nossa live, o nosso mundo de hoje está cada vez mais dificultando esse tipo de percepção. Porque nós estamos cada vez mais desconectados. Então, também é um puxão de orelha para nós, enquanto pais, né, enquanto irmãos, enquanto filhos. Entender que um dos fatores de prevenção é prestar atenção em quem está à sua volta. E se eu estou com a tela do celular o dia inteiro na minha frente, como é que eu presto atenção? Não é? Bom, e agora a gente entra propriamente no assunto de hoje, né? E para tornar mais leve, né,
é um assunto difícil de tornar leve, mas mais gostoso de ser ouvido por vocês, mais didático. Eu separei alguns tópicos que eu achei que seriam os principais aqui pelos quais a gente precisa escolher ficar, né? É como se a gente está entrando assim dentro de um contexto, né, que também é religioso. Alguns desses tópicos, desses motivos terão um teor religioso, mas não tem problema. Se você não acredita, se você não é espírita, guarde aquilo que faz sentido para você e foque nos tópicos gerais, vamos dizer assim, né? Mas esteja conosco, fica até o fim da live, porque eu tenho certeza que de alguma forma você não caiu aqui por acaso, tá bom? Bom, motivos para escolher ficar. E eu não poderia começar com outro sem que seja esse. A morte não existe. A morte não existe, né? Então, primeiro de tudo, eu preciso começar falando com você que veio até essa live aqui por indicação de um amigo ou de um familiar e que diante de uma dor muito grande você tem flertado com a porta do suicídio. Você está passando por isso. Então eu vou começar olhando no fundo dos teus olhos, e te dizendo: meu irmão, minha irmã, você não vai morrer. Você não vai morrer. Porque a morte não existe. Apenas o seu corpo vai morrer. Mas você vai continuar vivo. Você vai continuar vivo. E isso é o maior estímulo para que você escolha ficar. Escolha ficar. Por isso que eu coloquei em primeiro lugar, né? Entenda de uma vez por todas que a morte, ela não é uma opção. Porque do outro lado da porta não existe um fim. As pessoas usam essa analogia de que o suicídio é uma porta, mas quando você abre não existe um fim. Do outro lado da porta existe a continuidade da vida, só que numa outra dimensão. E se você acha tudo isso uma besteira, por favor, tenha a humildade de ouvir até o fim. Mesmo que for para depois você descartar, mas me escute, tá? E às vezes você fala assim: Eduardo, mas se eu abro a porta e do lado de lá tem uma outra dimensão, uma outra vida, eu prefiro ir para lá do que ficar aqui, porque aqui está difícil demais. Seria simples, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Muito provavelmente, se você entrar por essa porta do suicídio, ao invés de um problema que você está enfrentando, 2 problemas, você vai ter 10 problemas para você lidar, né? E o mais difícil disso tudo é que muitos desses novos problemas você não vai ter como resolver. Não vai ter, porque você não vai estar mais aqui nesse corpo encarnado. E a gente precisa desse corpo para resolver os problemas, muitos deles. Então entenda que a porta do suicídio, ela não é uma opção. A porta do suicídio não é uma porta coringa, onde você entra torcendo para que o que te espera seja melhor do que você está enfrentando aqui. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O que te espera, se você escolher essa porta, é muito mais difícil do que você está enfrentando aqui. Mesmo que você esteja numa situação muito difícil, né? Eduardo, mas como assim? Você está dizendo então que alguém que eu amo, que escolheu o suicídio, sofreu demais? Estou dizendo que sofreu. Eu não estou aqui para romantizar. E seria até falta de responsabilidade minha romantizar isso, né? Mas eu também estou aqui para desconstruir uma ideia que por muito tempo foi propagada de forma equivocada e até infantil. Basta a gente pensar um pouquinho de que a pessoa que suicida vai para o inferno para sempre. Isso é uma besteira sem tamanho, né? Por quê? Primeiro, nós espíritas não acreditamos em inferno, né? E segundo, às vezes mais importante do que isso, faz sentido? Você que é pai, que ama seu filho,
criar um filho e condená-lo ao inferno para sempre por um erro, por um equívoco? Acha que Deus seria tão ingênuo e irracional de criar e fazer um sofrimento perpétuo para sua própria criação? Combina com o amor de Deus? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, eu também não quero passar pano, porque não é real. A gente sabe que as pessoas que optam pelo suicídio têm um sofrimento muito grande. E talvez aí sim, numa forma alegórica, a gente fale que se equipare ao inferno, mas o inferno no sentido da culpa, do remorso por ter desistido, frente a um problema que às vezes me cegou. Porque às vezes só faltou olhar aquilo por um outro prisma. E aí eu tenho a sensação de sofrimento, de angústia, que é temporária, mas dói. É claro que dói. Eu não vou mentir para vocês. Quando a gente opta, né? Quando a gente tem a nossa vida, vou usar o brinquedinho aqui do Theo. Esse brinquedinho não está aqui por acaso. Esse brinquedinho é uma pista, tá vendo? Ó, é uma pista. Olha só que interessante. Essa pista aqui, ó, nos conduz a Jesus. Olha aqui, certinho, certo? Quando a gente opta pelo suicídio, é como se acontecesse isso aqui, ó. E ela vai dar uma volta. E aí às vezes vai perder um pedaço da pista e vai subir uma montanha para a gente poder depois chegar. Vai chegar. Todo mundo vai chegar. Nós estamos condenados a um dia alcançar a grandeza de Jesus. Mas quando eu opto pela via do suicídio, é como se eu pegasse um desvio do caminho reto e nesse desvio tem uma montanha, onde eu vou precisar subir, não por castigo, por escolha. E o processo de subir essa montanha, às vezes numa dificuldade, num sofrimento, vai fazer com que eu repense muitas das minhas escolhas, muito da minha visão. E acredite, isso não é punição, isso é amor divino, né? Mas eu digo para você, de uma vez por todas, não opte por essa porta, porque você não vai matar a sua vida. Você não vai. Seu espírito continuará, né? E aí a gente entra num segundo motivo para escolher ficar. E aqui eu queria trazer a frase de um psicólogo americano chamado Edwin Sneidman, que é uma frase perfeita para o tema, que diz assim: o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Vou falar de novo. O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Isso é a mais pura verdade. Basta a gente olhar para a nossa vida, para os piores momentos que a gente já atravessou na nossa vida. E eu sei que você já atravessou momentos onde você falava assim: agora não tem saída, agora eu não sei o que eu faço. E aí, depois de anos, hoje você percebe que tudo se encaixou, se resolveu. Foi um diagnóstico, foi um plano que não deu certo, foi um término de relacionamento, foi uma perda. E hoje tudo se encaixou, né? Às vezes de forma muito diferente do que a gente planejava. Às vezes melhor, às vezes pior do que a gente imaginava, mas a vida continuou da sua forma. Então, quero dizer para você que está experienciando nesse momento o seu pior momento da vida. A sua vida não é uma foto. A sua vida é um filme. Sua vida não é essa foto que você está tirando hoje e você olha ela e fala assim: minha vida é uma tragédia, olha aqui que está acontecendo, isso e aquilo, olha aqui o contexto que eu estou inserido. Você está pegando uma cena só. Sua vida não é essa cena. Sua vida é todo um contexto. É um filme completo que você só assiste no final da vida. Então não julgue a vida por uma foto. E aqui eu vou trazer uma situação particular, para não falar de ninguém, vou falar de mim. Se eu tirasse uma foto daquele momento do Eduardo, daquela madrugada
do dia 7 de maio de 2013. Eu nunca vou esquecer. Uma madrugada onde eu estava sozinho no meu quarto. Era 00:30 mais ou menos. Tinha acabado de sair o resultado do concurso que eu tinha estudado por 8 anos. Das 8 da manhã às 10 da noite. E aí eu vi que eu não tinha passado por uma questão. Uma questão. A dor que eu senti naquela madrugada, eu vou me lembrar para sempre. Para sempre. Porque quando eu vi que eu não tinha passado num concurso, isso faz 11 anos, que abria a cada 6, 7 anos e que até hoje não abriu, faz 11 anos, não abriu esse concurso de novo, que eu estava na época, ali não era só sobre a vaga. Eu tinha 28, 29 anos e eu ainda dependia do meu pai. Isso para mim era extremamente vergonhoso, né? Então não era sobre a vaga. Era sobre ter quase 30 anos depender do meu pai. Era sobre a revolta por ter ensinado tantas pessoas. Eu sabia tanto a matéria, gente, mas tanto. Eu ensinei tanta gente que passou e eu não passei. Era sobre ter que prorrogar os sonhos e os projetos das pessoas que eu amava, que estavam do meu lado esperando por essa aprovação para poder continuar a vida, mas ela não veio. Fazia anos que eu namorava, fazia anos que eu estava com a Monique, eu não tinha um final de semana, eu tinha que sacrificar aniversários e sempre tinha que falar assim. Ela falava assim, nossa, eu queria tanto que a gente ficasse noivo, queria tanto que a gente casasse. E eu sempre dizia assim, quando eu passar no concurso a gente casa. Então, naquele momento em que veio a reprovação por um ponto, aquele momento muita coisa caiu dentro de mim. Então, se eu tirasse uma foto da minha vida, naquele instante, talvez sim. Talvez a porta do suicídio parecesse uma boa opção. Talvez. E talvez acho que tenha sido o momento da minha vida que eu possa ter pensado alguma coisa. Talvez. Mas o tempo passa. E o tempo é o Senhor da razão. Hoje, 11 anos depois, 11, como eu sou eternamente grato a Deus por ter errado aquela questão, que eu mudei o gabarito na última hora. Como eu agradeço, porque hoje, 11 anos depois, eu encontrei meu lugar no mundo, né? E o meu lugar, eu tenho certeza que não era numa repartição pública, não era da minha alma estar preso, né? Hoje eu trabalho com a coisa que eu amo, hoje eu faço o curso que eu amo, hoje eu tenho a família que eu pedi a Deus e tenho vocês também, meus irmãos de barquinho. E eu tenho certeza que se naquele momento eu tivesse acertado, nada disso teria acontecido. Meu destino, minha vida, meus projetos, tudo seria muito diferente. Agora imagina, se naquela madrugada, diante da dor, do fracasso, eu tivesse desistido. Como é que eu ficaria? Ao saber, no plano espiritual, por exemplo, se pegassem o álbum do meu planejamento reencarnatório e falasse assim, Eduardo, você desistiu da vida, né? Vem cá um pouquinho. Eu vou abrir 10 anos depois do momento que você desistiu da vida. Dá uma olhada aqui no que te esperava. Como é que ficaria? Então, não julgue a tua vida pela foto que você está passando agora. Isso eu falo de experiência própria. Os planos de Deus, por mais clichê que seja essa frase, eles são bem maiores que os seus. É a frase que eu amo, né? O não de Deus é sempre um sim disfarçado. Acredite nisso, do fundo do meu coração, viu? A vida não é uma foto. A vida é um filme que você só vai ter acesso no final da vida. Então, fique até o final. Se você está numa sessão de cinema, às vezes o filme começa entediante, às vezes ali para o meio acontece uma coisa que você não gosta. Você vai embora? Não.
A gente fica até o final porque o final pode surpreender. Como muitas vezes acontece, não é? É ali que você vai ver todo o contexto e o sentido da existência. E Deus é um roteirista perfeito. Acredite, acredite. Terceiro motivo para ficar. Você não é o seu problema. Vou repetir, vou chegar bem pertinho. Você não é o seu problema. Os problemas passam e você fica. Entendeu? É como um barco em meio à tempestade. A tempestade passa e você fica. Você não é a doença que você está enfrentando. Você não é o desemprego ou a solidão. Você não é o luto que você está enfrentando. Não é. Tudo isso são circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida, sem exceção, elas passam. E você fica. E você fica. Vou dar um exemplo que foi providencial. Nesses dias aconteceu. Sobre a doença. Um dia desses, eu tive contato com um senhor que foi um dos senhores com maior sabedoria que eu já tive a oportunidade ali de conhecer, né? Um olhar incrível sobre a vida, né? Ele está numa situação de um câncer de próstata com mais de 80 anos, um câncer já avançado. Pasmem, 42 cirurgias. 42 cirurgias. Problema seríssimo na coluna. Fez cirurgia do olho, tirou as cordas vocais. Uma situação assim, lastimável. E nunca abriu a boca para reclamar. Nunca. Não estou dizendo que a gente não tem que desabafar, mas assim é de se surpreender, né? E aí foram perguntar para esse senhor como é que ele conseguia passar por tudo isso sem reclamar. E ele disse assim: reclamar não vai adiantar, eu vou ter que passar do mesmo jeito. E aí ele ia se submeter a uma cirurgia que tinha um sério risco dele desencarnar, dele morrer. E aí virou para ele e falou assim: mas o senhor não tem medo dessa cirurgia que o senhor vai passar? Tem um sério risco do senhor ficar ali na mesa de cirurgia. E olha a sabedoria dele na resposta. Ele falou assim: filho, de duas uma. Se a cirurgia for um sucesso, eles vão me curar do câncer e eu vou continuar vivendo. Ganhei. Se a cirurgia falhar, eu vou morrer. E aí cessa o sofrimento. Ganhei. De qualquer jeito, eu saio ganhando. Gente, parece tão banal, mas a gente não pensa assim. É uma visão muito espiritualizada da vida. A gente não pensa assim. Olha o quanto que a visão muda quando a gente não se define a partir da enfermidade. Olha quando a gente não se define como sendo a doença. Quando a gente não se define como sendo aquele mal que nos aflige. O mesmo acontece com o luto. Eu sei que tem muita gente que segue aqui a gente, pessoas que vieram através da Mayra, pessoas que vieram no momento de enfrentamento, recomendado por alguém, está passando um momento do luto difícil. Olha, você não é o seu luto. Você não é essa perda. Se a gente decidir interromper o livro da nossa vida nessa página trágica, eu vou fechar o livro. Perdi meu filho, depois dessa página não quero escrever mais nada. Se a gente não permitir, nem que seja rascunhar de qualquer jeito uma próxima página da história, não tem perspectiva de mudança. Não tem. Eu vou te contar o caso de uma mãezinha que eu tive conhecimento também essa semana. É uma mãe que perdeu uma filha de 21 anos por suicídio. Por 2 anos e meio, ela entrou numa depressão profunda e a mãe teve 2 tentativas de suicídio, né? Por quê? Porque diziam a ela que aquela dor de ter perdido a filha ia passar. Mas só que nunca passava. E cansada de esperar, ela decidiu, pela péssima opção, de tentar o suicídio. E por Deus, ela acabou ficando, né? E ela disse que o que mais doía é quando as pessoas chegavam para ela e falavam assim: não, mas isso vai passar. E não passava. E não passa mesmo. E não passa.
Como assim, Eduardo? Você está falando que não passa? Você não é espírita? Eu sou. Mas eu sou verdadeiro. A dor de perder alguém que a gente ama não passa. Não tem superação de luto. Luto não é superado. A gente aceita. A gente ressignifica. Mas superação não existe. Sabe por quê? Vou explicar. Superar significa voltar a ser como era antes. E as coisas não voltam a ser como eram antes quando a gente perde alguém que a gente ama muito. Perde entre aspas, né? O seu sorriso, eu sempre falo isso, o seu sorriso não vai voltar a ser como era antes. Não vai. Nunca mais. Em vida. Mas você pode reaprender a sorrir um novo sorriso por motivos diferentes. Entende? E foi o que essa mãezinha fez. Depois de sofrer demais naquela página que ela decidiu interromper e não se permitir continuar escrevendo, ela simplesmente se fortaleceu com a força que tinha, seja com a fé, com onde ela encontrou, ela abriu o livro. E aí ela criou um grupo de WhatsApp de mães que perderam seus filhos pelo suicídio. E isso ressignificou o luto dela. Porque ela encontrou um novo sentido para a vida dela. E o que faz com que a gente escolha ficar é sentido da vida. É entender que a gente está aqui para algo. E todos nós estamos aqui para algo. Sem exceção. Sem exceção. Se você acha que você não tem sentido nenhum, que você está aqui no mundo só fazendo peso, você não se olhou pelo prisma certo. Você ainda não identificou o seu talento, mas eu tenho certeza absoluta que você também tem um talento. Você só ainda não teve coragem de descobri-lo. Entende? Estou te falando isso de experiência própria. Eu fui ter coragem de assumir o meu talento quando eu tinha 35 anos. Até então eu era regido pelo que as pessoas achavam que eu deveria fazer. E foi o meu grito de independência. Quando com 35 anos, 36 anos, eu decidi fazer psicologia. Eu decidi que eu não queria mais trabalhar onde eu estava. Eu decidi que a minha vida seria fazer escolhas que todo mundo dizia que iria me conduzir ao fracasso, que isso não era profissão reconhecida, que... E graças a Deus não tem nada a reclamar. Então às vezes falta coragem da gente se escolher, né? E depois que essa mãezinha deu um novo sentido para a vida dela, que foi acolher mães que passavam pela mesma dor e impedir que novas mães passassem por aquilo com ações, com conscientização, com escuta, ressignificou. Superou, Eduardo? Não. Não superou. A dor sempre vai existir. Ou melhor, até o reencontro. Quando no plano espiritual ela encontrar com a filha, a dor cessa. Cessa. Mas dá sim para conviver com a dor. Entende? Dá para continuar com ela. O que muda é a angústia. O que muda é a revolta. Dor não supera. Angústia e revolta, sim. Ah, mas o Espiritismo não tira a dor? Não. O Espiritismo tira a angústia. O Espiritismo tira a revolta, mas a dor a gente não tira. A gente aprende a conviver com ela, né? E eu só estou dizendo isso, mais uma vez, porque eu sei o quanto que uma das coisas mais difíceis de ouvir quando a gente perdeu um ente querido, seja pelo suicídio ou por qualquer outra causa, é o famoso, mas vai passar. Não vai passar. E isso é quase uma ofensa. Não diga isso. Não diga vai passar. Não menospreze a dor de quem está enfrentando um luto. Não diga que vai passar. Vai passar? Vai. Mas vai demorar. Não nessa vida. Quando estiver no plano espiritual. No reencontro. Mas ali, ao invés de vai passar, a gente vai aprender uma coisa juntos hoje. Toda vez que você pensar e falar assim, vai passar, apaga isso e fala assim, vou passar. Como assim vou passar? Eu vou passar na sua casa hoje. Vou tomar um café com você. Para você conversar um pouco comigo.
Eu vou passar. Vai passar onde? Eu vou passar para te ouvir. Eu vou chorar um pouco com você aí. Hoje é aniversário de sua filha, não é? É. Então nós vamos lembrar juntos os momentos que ela teve aqui. E nem que for pra gente chorar abraçado, eu vou estar com você. Eu vou passar. Vou passar para te levar na igreja. Vou te levar no centro. Vou te levar pra gente orar junto. E aí sim. Isso é bem mais eficaz do que o vai passar. Então substitui o vai passar pelo vou passar. Tá? Quarto. Quarto motivo para ficar. Para tirar uma dor, eu não preciso tirar uma vida. Eu preciso mudar uma vida. Percebe a diferença? Tirar uma vida e mudar uma vida. E a gente muda uma vida, primeiramente, quando a gente tem humildade de assumir que a gente precisa mudar. Que a gente chegou onde a gente chegou por escolhas que a gente fez. O Alcoólicos Anônimos, que é o grupo, né, que busca ali a recuperação dos dependentes químicos, o primeiro mandamento deles é reconhecer que eu preciso de ajuda. Sem humildade, a gente não vai em lugar nenhum nessa vida. E a mesma coisa é quando a gente está no fundo do poço, pensando no suicídio. Às vezes a gente reconhecer, olhar para trás e falar assim, cara, ninguém me jogou aqui. Eu cheguei aqui por conta própria. Mas se eu cheguei, eu também tenho condição de sair. O que eu fiz? Que escolhas que eu fiz que me trouxeram aqui? Humildade. Humildade. Ali no fundo do poço, eu falo que é um lugar abençoado. Por incrível que pareça, porque você não tem distração. Você está sozinho ali. O máximo que você tem é Deus. Né? Então, você olha para dentro de você. Você tem essa oportunidade de olhar para dentro de você. E aí, se você olhar do jeito certo, com humildade, você vai pensar e falar assim, cara, o que me trouxe aqui foi os lugares que eu frequentei. O que me trouxe aqui foi aquela bebida que eu não recusei. O que me trouxe aqui foi aquele comportamento, foi aquela companhia. Foram aqueles amigos que eu insisti em sair e eu não percebi que todas as vezes que eu estava com eles, eles despertavam minha pior parte. Entende? A gente tem que ter humildade para assumir isso. Nietzsche, que é um pensador que eu gosto muito, ele tem uma frase que diz assim: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Uma das frases que eu mais amo na minha vida. Então, talvez o problema não esteja no que você precisa enfrentar, mas talvez esteja na ausência de motivação para enfrentar. É coisa diferente. E a motivação a gente encontra de múltiplas maneiras. Por exemplo, se permitindo um novo. Uma nova atitude física. Se permitindo uma nova conexão com a espiritualidade. Um novo esporte. Eu sempre quis aprender a tocar piano. Mas agora eu já tenho 50 anos, 60 anos. Ué, por que não? Um novo grupo de amigos. Um antigo sonho de criança. Tudo isso é o que traz motivo para a nossa vida. Parece banal, mas é o que faz ter sentido. São os porquês. O porquê de estar aqui. O porquê de acordar. Por que eu vou acordar hoje? Porque eu tenho que fazer uma caminhada. Porque eu tenho uma aula de violão. Porque eu tenho um grupo de amigos onde eu vou lá e eu danço, e é o grupo de crochê, é o grupo de zumba, é o grupo... mas esse motivo é muito banal. Banal para quem? Banal para quem? A gente existe pelos vínculos, pelos pertencimentos, né? E também, se for preciso, a humildade de procurar ajuda médica. Desconstrói na tua cabeça de achar que hoje os medicamentos geram uma dependência que depois você não vai nunca mais sair, vai ficar grogue o dia inteiro. Não é isso. Desconstrói. Confia em mim, tô te falando. Eu vejo isso. É claro que tem algumas situações, algumas patologias que precisa de um uso continuado.
Mas a grande maioria dos medicamentos são periódicos e não causam mais dependências. A medicina evoluiu. Então, fazer um acompanhamento sério com médico psiquiatra, ou às vezes um bom psicólogo também, concomitantemente, tudo isso faz parte do novo, da mudança. E tem uma frase do Gabriel Pensador que diz assim, né? Muda. Porque quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo com a mudança da mente. Quando a gente muda, o que está em volta muda. Mas eu não tenho o poder de mudar as coisas que acontecem, mas você tem o poder de mudar a sua visão. E tudo começa na forma como eu vejo o mundo. Lembra da historinha do ipê? A pessoa que tinha lá um ipê lindo em frente à casa. Aí ela estava lá apreciando as flores caindo, amarelo. Falou, nossa, mas que ipê bonito! Que coisa linda, olha essa calçada. E a outra encostou lá e falou assim, mas olha que sujeira que faz. Olhar. Olhar. Né? Quinto e último. Existe uma vacina, Eduardo, para prevenção ao suicídio? Existe. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Pois é, existe. E eu que inventei. É a vacina do vínculo. É a vacina do acolhimento sem julgamento. E aqui vou mostrar para vocês como atuar na prevenção, no auxílio de quem está com esse tipo de pensamento. Ou no seu próprio auxílio, se é você que está com esse pensamento. Esses dois antivírus, o vínculo e o acolhimento, são poderosíssimos. Curam toda a ideação. Por quê? Vamos falar do vínculo primeiro. Vínculo é um dos principais fatores protetores que existe em termos de ideação suicida. Especialmente o vínculo familiar, né? Tem um estudo que foi talvez um dos estudos mais importantes que já fizeram com a humanidade hoje. É um estudo de 1930. Olha só, gente, faz quase 100 anos que esse estudo é feito. Quem trabalha na área de pesquisa sabe o quanto é difícil você fazer uma pesquisa dessa. Porque são gerações de pesquisadores e gerações de pessoas que estão sendo pesquisadas. Como é que funciona esse estudo, Eduardo? Eles queriam entender qual que era o principal fator que conduzia as pessoas à felicidade. Então, em 1930, eles pegaram uma grande população de jovens que estudavam em Harvard, né? Que normalmente tinham bastante dinheiro, eram mais abonados, tinham um intelecto mais desenvolvido por questões acadêmicas, né? Econômicas, e pegaram jovens da periferia, né? Do subúrbio, e acompanharam a vida desses dois grupos durante 80, 90, 100 anos quase, né? Eles vêm acompanhando. E aí eles avaliaram fatores que poderiam resultar na felicidade ou na infelicidade. O que você acha? Sem eu dar o spoiler aqui, o que você acha que foi o fator determinante para que uma pessoa, dentro de um parâmetro razoável, tivesse tido uma vida feliz? Se fosse para te perguntar. Eu acho que é o sucesso profissional e financeiro. Não. Esse foi um fator descartado. A saúde, Eduardo, porque sem saúde a gente não tem nada. Saúde física? Não. Então, saúde mental, equilíbrio? Não. Então foi o estudo? Não. Sabe qual que foi? O fator determinante que fazia com que as pessoas tivessem tido vidas felizes? Pasmem, a qualidade dos vínculos formados ao longo da vida. As pessoas que tinham vínculos duradouros, fortes, independente se era preto, se era branco, se era pobre, se era rico, elas eram felizes. Vínculos. A qualidade dos vínculos é determinante para a nossa felicidade. Não é incrível o que a gente está falando aqui agora? Não é? Eduardo, eu estou infeliz, estou me sentindo sozinha. Faz tempo que eu estou numa solidão, numa angústia. Vínculo.
Busca novos vínculos, novas turmas, novos lugares. É uma academia, é a turma da bicicleta, eu vou entrar numa igreja, eu vou fazer um movimento. Vínculo. Por isso que hoje a adolescência é um fator de risco. Por quê? Por causa do esfriamento dos vínculos. Ah, Eduardo, mas meu filho tem 5.000 amigos no Facebook. No Facebook nem usa mais Facebook, né? No Instagram. Tem não sei quantos mil seguidores. Fica conectado nesses joguinhos o dia inteiro com os outros jogando. Pois é. Só que conexão não significa acolhimento. Não significa. Com toda essa questão das redes sociais, o mundo está cada vez mais conectado e cada vez menos acolhedor. Quer ver um detalhe simples? As famílias precisam almoçar juntas. Elas não almoçam mais juntas. Ou almoçam em horário diferente, ou um come na sala, o outro no quarto, o outro mexendo no celular. Que besteira, Eduardo. Isso aí é o pensamento ultrapassado. Ah, é? Você lembra como é que eu comecei essa live falando sobre a importância da gente detectar comportamentos suspeitos de ideação suicida através do convívio? Da observação? Pois é. Se eu não almoço com o meu filho todos os dias, ainda que seja só aquele horário que eu consiga estar com ele, como é que eu vou perceber que ele está diferente? Hã? Ou se eu almoço cada um olhando para uma tela? Nem sei. Como é que eu vou perceber que ele está diferente se ele está sempre fazendo a mesma coisa? Então, tem coisas que a gente simplesmente impõe numa casa. Conversa, e se não tem concordância, a gente impõe. Sério? Minha casa, minhas regras. Durante a refeição, nós vamos fazer a refeição juntas, não vai usar celular. Nós vamos conversar, nós vamos dialogar. Pode achar que o papai é chato, a mamãe é chato, pode falar o que for, mas a gente vai conversar como uma família. Acolher leva tempo e paciência. Às vezes a gente quer que os filhos nos respeitem, quer que os filhos tenham um contato, uma troca, mas não desenvolveu vínculo, porque não teve paciência. Entende? Esse seria o primeiro antídoto, né? Dessa vacina aí contra a ideação suicida, né? O vínculo. E segundo, talvez uma coisa tão necessária quanto é o validar, sem julgar, é dar importância ao que a pessoa quer comunicar. Guarda uma coisa que eu vou te falar. Você que está com ideação suicida, falar sobre isso é a melhor opção para quem pensa em tirar a vida. Trocar com pessoas da sua confiança, que você sabe que tem um bom ouvido. E para quem acolhe esse alguém, não precisa ser médico, não precisa ser psicólogo, não precisa ser... Ouve. Porque muito antes de chegar no ouvido de um psicólogo, de um médico, a pessoa vai chegar em você. E às vezes a pessoa nem tem recursos. Às vezes onde ela mora nem tem recursos para isso. Eu lembro de um caso que hoje é um dos caras que mais contribui no CVV. Ele tem um cargo alto. E ele falou assim que ele um dia foi uma das pessoas que precisou de ajuda. E ele ligou para o CVV e ele falou assim que ele ficou 40 minutos chorando na linha. Que naquela noite ele ia suicidar. Ele ficou 40 minutos chorando sem conseguir falar e o atendente não desligou. 40 minutos. O atendente ficou esperando até que ele respirou e conseguiu falar. Eu queria tirar minha vida. E aí sim. O que o atendente fez de especial? Ouviu. Entende? Então, isso é muito necessário. É muito mais sobre ouvir. Se a gente tiver que interagir com a pessoa, tiver que falar alguma coisa para a pessoa, que a gente busque questões abertas. No sentido assim, como é que você está se sentindo sobre essa perda? Tá difícil para você? Fala um pouco como é que tá a vida depois disso. Ah, tá muito difícil e tal, e essa doença. Fala um pouco para mim, como é que tá seu coração? Quero te ouvir, tô aqui para te ouvir. E não vem com uma solução pronta, sabe? Não, você precisa fazer isso, porque fulano passou pela mesma coisa e ele fez isso, hoje está super bem. Não.
Às vezes não tem nem solução. Às vezes a pessoa só precisa ouvir. Entende? Por isso que não julgar é tão importante. Por isso que a gente nunca, meus irmãos, nunca fale assim, ó. Para com frescura. Você está querendo chamar atenção, você tem tudo que precisa. Olha as pessoas lá doentes na África, na cama de hospital. Aí, quando a gente faz assim, a gente está condenando o fato da pessoa sentir tristeza. E a tristeza faz parte da vida. Faz parte. A tristeza é um sinal de alerta que fala assim, ó, tem uma coisa que precisa ser mudada. Olha a diferença da abordagem. Se você pega um filho muito mal, um amigo muito mal, um parente muito mal, você chega e fala assim, ó, fulano, eu percebo que você tem andado muito triste. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para te ajudar. Ciclano, eu sinto que você está muito angustiado. Você quer que eu sente aqui um pouquinho? Você quer sentar a cabecinha aqui no meu colo? Eu não vou falar nada, prometo para você, só vou te ouvir. Você não quer falar? Quer que eu sente aqui do teu lado? Ou, então, eu sinto que você está muito sobrecarregado, né? Tá difícil suportar tudo que você está suportando. Vamos fazer o seguinte, só entre nós dois. Você quer que eu marque um médico para você conversar? Talvez vai ser necessário, porque no seu lugar eu acho que eu também precisaria. Entende? Olha, dá até um quentinho no coração da gente, não dá? Porque se eu, ao invés disso, eu condeno a tristeza do outro, ao invés de validar essa tristeza, nesse mundo que a gente vive, onde todo mundo é condenado à felicidade, né? A gente vive uma ditadura da felicidade, principalmente nas redes sociais, o que essa pessoa vai sentir? Vai falar assim, eu acho que eu não pertenço a esse mundo, porque está todo mundo feliz, eu não tenho nem o direito de estar triste. Entende? E aí a pessoa não vai querer mais estar nesse mundo. Percebam? Então, é muito mais sobre ouvir e acolher. Respeita o silêncio quando ele acontecer. Às vezes só isso basta. Eu estou aqui para te ouvir. Estou aqui para te ouvir. Às vezes eu sei que tem pessoas aqui nessa live de hoje. Eu sei que tem mãe e filho assistindo juntos. E eu sei que tem filho que acabou de tentar suicídio. Então agora eu vou falar com você. Não vou citar nome. Vocês, agora, o que passou, passou. Se houve algum erro, ficou para trás. Mas a partir de hoje, vocês vão se olhar e você, mãe, vai dizer para o seu filho o seguinte: se eu não soube te ouvir, agora eu estou aqui para te ouvir, sem te julgar. Se eu não estive antes, eu quero estar a partir de agora. Se você precisa do meu perdão, você está perdoado. E eu também quero te pedir perdão. Simples, assim. Agora, se você que está aí do outro lado, que eu sei que também tem casos assim, hoje você está sentindo vergonha porque você atentou contra a sua vida há pouco tempo atrás, você se sente constrangido com isso, quero te dizer uma coisa. Se perdoe, irmão, irmã. No fundo, a gente é muito frágil. É muito frágil. Se perdoe e recomece uma nova relação consigo mesmo. Só que dessa vez, se escolha antes de escolher os outros. Se escolha antes de permitir que os outros escolham por você. E invista na própria relação consigo mesmo. Conheça os seus gostos. Olhe para você com humildade e fale assim: eu sei o que me faz bem. Eu sei o que me aproxima de Jesus. E eu sei o que me afasta dele. E a vida é sobre isso. Então agora, nesse instante, eu gostaria de encerrar a nossa live com uma dinâmica que eu quero muito que você faça, tá? Se você tiver em mais de uma pessoa, você pode fazer com a pessoa que está aí do seu lado. Se você estiver sozinho, você vai imaginar que está à sua frente a pessoa que você mais ama, ou que está no seu pensamento. Ou pode ser Jesus. Imagine alguém, tá? Que faça sentido para você. Você vai saber quem imaginar.
Então, nesse instante, eu vou pedir para que você feche os olhos. Se você está aí com mais alguém, você vai ficar de frente com essa pessoa, vocês vão dar as mãos. Se você está sozinho, você vai fechar os olhos e você vai com as mãos se abraçar, como se você estivesse sendo abraçado pela pessoa que agora ocupa seu pensamento. E você vai dizer o seguinte a essa pessoa: olha no fundo dos olhos dela e repete. Diga assim: eu te vejo. Agora diga a ela: eu te sinto. E por fim, diga a ela: você é muito especial para mim. E agora, você e ela merecem que Jesus cante para vocês. Que Jesus sopre no ouvido de vocês, para que juntos recomecem, seja nesse, seja no outro plano, que seja especial esse encontro. Todo mundo merece uma segunda chance, e Deus é misericordioso o bastante para dá-la, quantas vezes for preciso. Escute a voz do Cristo, cantando em seu ouvido. Eu te desejo vida longa, vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha se renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Oh, 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 oh. Vai se despedindo num abraço, olha para Jesus ou para essa pessoa e diz a ela: eu te desejo vida longa, vida. Te desejo a sorte
de tudo, tudo, tudo que é bom. E é isso, meus irmãos. Graças a Deus, né? Espero que todo mundo tenha tido um encontro abençoado, iluminado, que a gente tenha conseguido se refazer, viu? Ainda tem vida aí. Tem muitos motivos para ficar. E você é o maior deles, tá bom? Um grande beijo na sua alma, no seu coração. Nos vemos na semana que vem. Um beijo. Fica com Deus.